Olá, meu nome é Jorge, eu sou um dos proprietários da Plastec e da Tape Express. Eu tenho 39 anos de experiência trabalhando no mercado de fixação e vedação, com ênfase em dupla face. E por esse motivo, eu como engenheiro de desenvolvimento também, vou tentar responder algumas perguntas que são feitas pelos nossos clientes e parceiros. Sim, fitas mais resistentes são necessárias quando você tem cargas mais pesadas. Então, sim, a resposta é importante você escolher a fita ideal para o peso adequado da placa. Sim, as fitas mais flexíveis são melhores para fixação em comunicação visual, principalmente porque elas têm um poder de flexibilidade e de dilatação que compensam as variações térmicas. Então, sim, são melhores as fitas mais flexíveis. As fitas acrílicas, mais comumente utilizadas para comunicação visual, elas têm uma durabilidade muito longa. Então, assim, a durabilidade da fita, ela é como se fosse um ad eternum. Então, você não vai ter problema de degradação muitas vezes, mas depende do tipo de fita. Então, fitas, por exemplo, que são testadas em laboratório, acrílicas, por exemplo, elas têm durabilidade às vezes de mais de 20 anos. Isso comprovado em testes de laboratório. Então, a durabilidade vai depender muito do tipo de fita que você estiver utilizando para sua aplicação. Uma característica muito importante quando você está fazendo fixação de ACM é a utilização de primer. Existem N tipos de primers no mercado que são oferecidos, porém, você tem que escolher o primer correto, porque existem primers que são adaptados para borracha, adaptados para peças pintadas, etc. Então, a escolha do primer é fundamental. E o que o primer produz? Ele produz uma força de adesão muito maior, ele acelera o poder de adesão, então o primer realmente ele é fundamental, principalmente quando você está usando ACM. Essa pergunta é bem importante, porque hoje a gente vê muitas coisas em ACM sendo feito de forma errada. Só como exemplo, uma fita transparente, ela não tem resistência ao UV, por exemplo. E além de ela não ter resistência ao UV, ela para determinadas temperaturas, hoje, por exemplo, o metalon exposto em altas temperaturas, por exemplo, no Nordeste, a temperatura sendo muito alta, ela vai aquecer demais. Chega, por exemplo, às vezes até 80 graus, foi medido em laboratório. Então, você simplesmente vai colocar uma fita transparente no lugar onde ela não deve ser colocada. Então, existem diferenças entre as fitas transparentes e as fitas brancas ou cinzas, mas a principal diferença não é na cor, e sim na característica da fita. A espessura é importante na escolha da fita. Para se ter uma ideia, as empresas desenvolvem uma espessura em função da dilatação térmica. Uma fita, por exemplo, de 1.6, que é a mais comumente e a mais recomendada para as aplicações de ACM, ela em média ela tem uma expansão e uma retração de 3 vezes. Então, se a dilatação térmica é importante, como eu falei na pergunta anterior, às vezes a temperatura é muito elevada, onde está aquela placa de ACM fixada exposta do lado de fora, vai ter uma variação de temperatura muito grande. Então, você precisa de uma fita que compense essa variação. Por isso que as fitas mais espessas são melhores, desde que elas sejam flexíveis também, são melhores para essa aplicação. Então sim, é muito importante você ter a espessura adequada para a aplicação do ACM. A limpeza é fundamental para uma aplicação de fita dupla face. A gente tem muitas perguntas assim, como que eu posso limpar a superfície? A gente já viu coisas absurdas, o pessoal usando álcool de posto e alguns solventes, algumas coisas que, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Nós recomendamos apenas a limpeza da superfície com álcool isopropílico. Por quê? Porque ele não deixa resíduos de água, ele seca mais rápido, porque ele não tem a presença do vapor de água. E depois dessa limpeza com álcool isopropílico, a gente recomenda a aplicação do primer. O primer vai deixar uma superfície preparada para a adesão da fita. Posteriormente, a gente faz a aplicação da fita, primeiro no metalon, e uma das coisas que a gente tem que sempre fazer é aplicar o rolete pressionando. Por quê? Porque a fita ela é uma fita sensível à pressão. Ou seja, a fita dupla face ela precisa ser pressionada. Tendo essa fixação já preparada, fica mais fácil para a superfície ter uma adesão suficiente para suportar a carga do ACM. A Plastec não recomenda a utilização de fita dupla face como a única fixação de uma chapa de ACM. Como eu disse, existem testes que foram feitos em laboratório em que essas fitas transparentes, que são muito úteis para N tipo de aplicação no mercado de comunicação visual, não sejam utilizadas em ACM. Por quê? Porque a resistência dela em temperaturas não é tão boa. Então, imagine que você fez uma obra usando uma fita dupla face transparente. Num determinado ponto ela descola.
Você vai deixar teu cliente na mão? Não, você vai ter que voltar lá para fazer uma reposição, para fazer um novo retrabalho. Então, ao invés de você ter todos esses desgastes, utilize a fita adequada. Hoje a fita mais adequada, mais recomendada, é a fita de 1.6 de espessura, que é a fita que compensa todas essas dilatações térmicas que eu falei já nos vídeos anteriores, e também é uma fita que você vai aplicar e não vai ter nenhum problema. Então, se você fizer isso, você vai ter um trabalho bem feito e vai ter a satisfação do teu cliente, que não tem nada melhor do que você ter um cliente satisfeito para retornar uma compra com você. A Plastec tem mais de 33 anos no mercado. Eu, inclusive, fui um dos responsáveis por trazer dos Estados Unidos alguns modelos e algumas fitas dupla face para o Brasil, e a gente criou a nossa própria marca, que é a marca Fixa Fácil. Fixa Fácil é aquela fita que você pode aplicar em N tipos de aplicações. Nós temos Fixa Fácil para ACM, nós temos Fixa Fácil para aplicações internas, nós temos Fixa Fácil fornecidas em displays para colocação na tua revenda. E a Fixa Fácil é uma marca com garantia. Nós temos produtos de garantia. Ao longo do tempo, uma empresa qualificada com ISO 9001, uma empresa conhecida como conversão de várias marcas famosas no mercado. Então a Plastec é uma referência nesse mercado. Eu tenho mais de 35 anos de experiência e eu vou dizer uma coisa muito simples. Às vezes, o uso inadequado da fita dupla face pode te dar um problema. Então, se você tiver alguma dúvida, consulte um especialista. Consulte nós da Plastec com a fita Fixa Fácil.